Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 57ª sessão ordinária, em 9 de agosto de 2012. Presidência dos senhores vereadores Paulo Messina, segundo suplente, Ivani de Mello, doutor Carlos Eduardo e doutor Edson da Creatinina, todos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Márcia Teixeira, Carlinhos Mecânico, tio Carlos, Rosa Fernandes, Ivani de Mello, doutor Jorge Manaia, doutor Edson da Creatinina, Guaraná, Eliomar Coelho, 9. Assume a presidência o senhor vereador Ivani de Mello e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador doutor Edson da Creatinina, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h47. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, nobre vereador Ivani de Mello, que preside essa sessão, demais vereadores presentes no plenário, público nas galerias, assessores e assessoras presentes, imprensa, demais telespectadores da TV Câmara nos gabinetes e nas suas residências e escritórios. Os Jogos Olímpicos de 2016 já começaram. Apesar de ainda faltarem mais de 1.400 dias para o início das competições, a Olimpíada vai além da farta distribuição de medalhas. É, antes de tudo, um processo de transformação do país que a recebe, uma oportunidade rara de inclusão por meio do esporte. O Brasil tem destinado cada vez mais recursos aos atletas. Um levantamento realizado pelo jornal O Globo, no último domingo, mostrou que o total de recursos públicos aplicados no ciclo olímpico, 2009-2012, chegou a 1,7 bilhão de reais, mais que o dobro investido no ciclo anterior. O custo por medalha em Londres chegou a 117 milhões de reais, muito superior aos 53 milhões de Pequim. O desempenho, porém, não foi tão superior, como o aumento dos repasses poderia fazer imaginar. Se há 4 anos trouxemos 15 medalhas, sendo 3 de ouro, nesta edição foram 17, também com 3 medalhas de ouro. Estes dados mostram que precisamos mudar o foco dos investimentos. Não faz sentido gastar rios de dinheiro somente com atletas que já competem em alto nível, muitos deles já patrocinados por empresas privadas, e esquecer da base, da formação de jovens talentos. A solução para que tenhamos gerações douradas daqui por diante passa pelo estímulo à educação desportiva. Todos os anos desperdiçamos milhares de jovens talentos por absoluta falta de uma política eficiente de formação de talentos. A falta de oportunidades empurra crianças e adolescentes para a dura vida nas ruas da criminalidade, uma omissão imperdoável. O panorama para 2016 não será muito diferente. Vamos destinar ainda mais dinheiro ao topo da pirâmide, tudo para alimentar a ilusão de que o país virou uma potência olímpica. Não podemos cair nesta conversa. O Rio tem o dever de estimular a geração de novos talentos. Isto é muito mais importante que destinar bilhões a grandes obras de legado discutível, contestadas por especialistas. A verdadeira herança para o país será pavimentar um caminho confiável para tirar as crianças e adolescentes da marginalidade, dando a elas um futuro digno. E é exatamente assim, senhor presidente, que nós devemos destinar o dinheiro
para a saúde e para a educação, porque uma cidade, um país sem saúde e sem educação não consegue chegar ao pódio olímpico de maneira nenhuma. Eu, seguindo a minha missão de, como médico, fiscalizar o sistema de saúde desse município, desse estado, eu mais uma vez voltei ontem ao Hospital Municipal da Piedade e, como tinha visto semana passada, o hospital em condições precárias, o centro cirúrgico em obras muito lentas, a pediatria fechada, os médicos insatisfeitos. Ontem nós fizemos uma manifestação em frente ao hospital e a situação continua exatamente a mesma. Ontem também eu fui visitar o meu querido Hospital Universitário Pedro Ernesto, que foi palco de um incêndio, voluntário ou involuntário, ninguém sabe ainda direito, e que levou pelo menos 3 andares do nosso hospital, inclusive o local onde eu trabalho, que é a nefrologia. Perto da nefrologia existe um auditório que é dividido por várias clínicas, e o auditório continua fora o lixo que foi retirado de dentro do auditório, ele continua exatamente da mesma maneira. Ou seja, um hospital universitário que precisa dividir o conhecimento dos mais experientes com os jovens médicos, não tem um auditório para que as sessões clínicas sejam apresentadas das diferentes especialidades que existem no meu hospital. E todos os dias, quando eu vou para casa, eu passo em frente ao Maracanã e vejo as obras em ritmo acelerado. E é muito bonito ver que 63% das obras já estão concluídas. Mas eu ando mais 500 metros e passo em frente ao meu hospital e vejo um simples auditório nas mesmas condições que ele estava há 40 dias atrás, quando o fogo destruiu totalmente aquele auditório. Então, existe alguma coisa fora da ordem, né? Enquanto um grande empreendimento que vai realmente servir à Copa do Mundo e depois às Olimpíadas está sendo construído rapidamente, a 500 metros desse hospital, desse empreendimento gigantesco, existe um hospital que com 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões estaria muito melhor do que ele está nesse momento. Nós vimos a desocupação do Hospital do Iazerge, ele será demolido, né, é uma situação irreversível. Vai ser construído um outro hospital, menos mal, mas foram menos 400 leitos de clínica médica, ambulatórios que serviam a dezenas, centenas de pessoas que foram colocados essas pessoas foram colocadas em situação muito difícil porque não tem para onde se dirigir. E nós que somos médicos, eu tenho certeza que o senhor também recebe esse tipo de pedido todos os dias, né? E ontem mesmo aqui no gabinete veio uma senhora me pedir o auxílio para resolver um problema ocular, que já tinha passado pelo Hospital dos Servidores, pela UPA, pela Clínica da Família, pelo Hospital Municipal e pelo Hospital Estadual. Ou seja, ela não tinha mais para onde ir. E ela vem ao vereador, para o vereador tentar resolver o problema. Então, mais uma vez, eu constato a deficiência do atendimento ao público, de uma maneira geral, nesse município, nesse estado, e por que não dizer nesse país. E nós estamos aqui como parlamentares para fiscalizar e tentar mostrar às autoridades que o dinheiro deve ser melhor destinado aos atletas, sim, mas primeiro à saúde e à educação. Obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se à segunda parte.
Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Palavra franqueada ao vereador Paulo Messina, que dispõe de 20 minutos. Boa tarde, presidente, nobres colegas. O que me traz essa tribuna hoje é uma ameaça muito grave ao setor de cultura na nossa cidade, né? Como todo mundo sabe, cultura é um setor de indústria limpa, vocação da cidade do Rio de Janeiro, ao lado de tecnologia e turismo. Existe um equipamento da Prefeitura, em Jacarepaguá, que se chama o Polo de Cinema. O Polo de Cinema foi construído e hoje abriga vários produtores culturais, evidentemente, produtores essencialmente de cinema, e dos maiores do país fazem o seu trabalho por lá. É uma área em que essa cultura importante na cidade é gerada. Contudo, chegou uma denúncia para nós que é extremamente preocupante. No 9º ofício de registro de imóveis da cidade do Rio de Janeiro, consta o registro do imóvel do terreno do Polo de Cinema, que fica na Avenida Abelardo Bueno, esquina com Rua Projetada B, e tem uma anotação de penhora pelo ofício 050-443 de 2008, de maio de 2008. O fato é, a Rio Urbe tem uma dívida de 2003 com o INSS, e essa dívida de 2003 com o INSS está avaliada em 30 milhões de reais, mais de 30 milhões de reais, e ela foi condenada, a Prefeitura foi condenada em 2008 e teve que declarar bens à penhora, oferecer bens à penhora ao INSS. O então prefeito César Maia, em 15 de maio de 2008, ofereceu a penhora ao INSS a central de estúdios, só a central de estúdios do Polo de Cinema de Jacarepaguá. E agora está a ameaça, nesse ano, de ir a leilão. Portanto, um equipamento tão importante para a cidade do Rio de Janeiro, um equipamento tão importante para o país, vários filmes importantes, de grande bilheteria no país, foram feitos ali, foram criados ali por produtores dali. A central de estúdios, penhorada no valor de 30 milhões de reais ao INSS, está ameaçada de ir à execução agora. É uma bomba de retardo que explode na mão do atual prefeito Eduardo Paes, mas que precisa ser vista com toda a urgência para evitar que isso aconteça. Infelizmente, esse processo de 2008 está andando e os produtores lá já começam a ter medo até de dar andamento a novas produções planejadas para lá e não terem como executá-las depois por conta disso. Infelizmente, temos que desarmar urgentemente essa bomba de retardo que a qualquer momento pode estourar. É um problema gravíssimo para a nossa cidade, é um problema gravíssimo para o país também. Obrigado, presidente. Não havendo orador utilizado todo o tempo, a palavra continua franqueada. Não havendo quem queira dispor da palavra, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento sem número do nobre vereador Dr. Jorge Manaia. Requer a mesa diretora na forma regimental a retirada da ordem do dia do projeto de lei 1385 de 2012 de sua autoria, que torna obrigatória a utilização do banco de concursados da área de saúde do município do Rio de Janeiro para o preenchimento de vagas nas contratações de pessoal para prestação de serviço nas organizações sociais encarregadas da gestão das unidades de saúde no município do Rio de Janeiro. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento
requerimento número 1850 de 2012, de autoria da mesa diretora. Requeremos, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto à desembargadora Maria Helena Cisne, digníssima presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Vereadores concordam com essa comissão? Aprovado. Requerimento número 1851 de 2012, de autoria da mesa diretora. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao excelentíssimo senhor doutor José Antônio Dias Toffoli, digníssimo ministro do Supremo Tribunal Federal. Vereadores concordam com essa comissão? Aprovado. Esgotada a matéria de prolongamento, passe-se à ordem do dia. Pela ordem, nobre vereador Eider Dantas. Senhor presidente, senhores vereadores, só para esclarecer, senhor presidente, em relação à dívida da Prefeitura com o INSS, que Vossa Excelência, há poucos minutos, na tribuna, falou, é um esclarecimento. Essa dívida, na realidade, ela foi assumida, ela aconteceu em 88, 89 e 90, no governo de Saturnino Braga. E por que dessa dívida? Quando a Prefeitura faz um contrato com empresa prestadora de serviço ou empresa de obras, consta no contrato que as obrigações tributárias são de responsabilidade da empresa que está fazendo a obra ou que está prestando o serviço. Isso existe há dezenas de anos. Acontece que, como a Prefeitura não pagou essas dívidas a essas empresas, as empresas, obviamente, não pagaram também a dívida trabalhista, a dívida com o INSS. Essa questão foi debatida na Justiça durante 15, 16 anos. Em 2003, houve uma decisão contra a Prefeitura do Rio de Janeiro. Obviamente, depois do prefeito Saturnino Braga, passaram diversos prefeitos pelo poder, como o próprio Marcelo Alencar, o César Maia e agora Eduardo Paes. Essa dívida foi discutida na Justiça durante 15 anos, a Prefeitura perdeu essa questão e o então prefeito César Maia ofereceu em garantia do pagamento dessa dívida, embora esteja continuando a discutir a dívida, um imóvel situado na avenida, se não me engano, Desembargador Armando Lombardi, na Barra da Tijuca, o Polo Cinevídeo, a Belardo Bueno. Belardo Bueno? Enfim, é o Polo Cinevídeo, se não me engano, é na Belardo Bueno, na Barra da Tijuca, ao lado do autódromo. Né? Essa questão não foi resolvida ainda, está na Justiça, e se o prefeito Eduardo Paes dispor de 30 milhões, pode pagar a dívida e o assunto está resolvido. Outra solução é Vossa Excelência, que é um brilhante vereador, apresentar a essa casa uma solicitação de tombamento, um projeto de lei de tombamento dessa área, que resolverá o problema também em relação a uma possível perda desse patrimônio pela Prefeitura do Rio e, consequentemente, a não utilização desse imóvel para a finalidade que ele se destina. É isso que eu queria esclarecer. Muito obrigado. Pela ordem, nobre vereador Tio Carlos. Senhor presidente, gostaria que o senhor procedesse à verificação de quórum. Solicitada a verificação. Presença, solicito, senhores vereadores, tomem assento em suas bancadas. Primeira bancada, 1, 2, 3, 4 vereadores. Segunda bancada, 1, 2, 3, 4 vereadores. Terceira bancada, 2 senhores vereadores. Mais um senhor vereador. Quinta bancada, 1, 2, 3, 4, 5 senhores vereadores. Já consignei, vereador Lemar. Mesa, um senhor vereador. Não, faltou um, faltou Eliomar. 17. Mesa, mais um. Presente, 18 senhores vereadores. Acordo para prosseguimento do trabalho. Em tramitação especial, em regime de urgência e discussão única. Em votação, veto total, aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 1016/2011, de autoria do senhor vereador Carlinhos Mecânico, que acrescenta dispositivo à lei 1220/88, de 12/4/1988 e dá outras providências. A matéria encontra-se em votação. Exige quórum de maioria absoluta.
Como voto, senhores vereadores. Vou encerrar a votação. Encerrar a votação. Encerrada a votação. Para declaração, presidente. Votaram sim 6 senhores vereadores, não 24 senhores vereadores. O veto foi mantido. Para a declaração de voto, o projeto vai ao arquivo. Para a declaração de voto, vereadora Sônia Rabelo. Senhor presidente, essa é uma questão sensível. Votação já encerrada. Já está em processo de declaração de voto. Essa é uma questão sensível, presidente, na medida em que envolve a situação dos animais. E eu queria fazer a minha declaração no sentido de que eu sou absolutamente favorável à questão dos animais, mas uma lei que pretende que em todas as praças públicas tenha um cercado para animais, eu julgo que seja uma coisa que tem que ser melhor sopesada, na medida em que muitas vezes as praças nem têm brinquedos para criança, ou existe até uma incompatibilidade entre a situação das crianças e velhos nas praças e lugar para as crianças e velhos, e a imposição obrigatória de um lugar para cães e animais em geral pode trazer um problema no lazer das praças como uma obrigação geral e irrestrita. Então, não obstante eu achar que os animais devem ter o seu lugar de lazer, acho que a obrigação em todas as praças pode implicar num conflito sério que deva ser melhor administrado pela Prefeitura. Então, eu sou favorável a uma outra lei mais aberta em relação ao lugar de todos que usufruem as praças e não uma obrigação. Daí a minha declaração de voto a favor do veto do prefeito. Obrigada. Passa-se a matéria seguinte em tramitação especial em regime de urgência em discussão única em votação. Veto total oposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1150/2011, de autoria do vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe sobre a obrigatoriedade de se utilizar pulseira com sensor eletrônico sonoro para identificação e segurança de recém-nascido nos hospitais e nas maternidades públicas e privadas na cidade do Rio de Janeiro e dá outras providências. Matéria exige quórum de maioria absoluta. Estamos no processo de votação. Encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram 54 senhores vereadores, não 26 senhores vereadores. O veto foi rejeitado, segue a promulgação. Passa-se a matéria seguinte. Para a declaração de voto, vereadora Sônia Rabelo. Senhor presidente, eu devo dizer também, essa é uma questão sensível, que é a questão dos recém-nascidos, e na rigorosa situação de eventuais roubos de criança.
Acontece que essa lei, ela obriga hospitais públicos e privados. Isso significa dizer que até os hospitais privados, independente da vontade dos pais, estariam obrigados a fazer esse sistema de colocação compulsória de pulseiras nos recém-nascidos. Isso sem consulta aos pais, que podem não querer por algum motivo, inclusive de foro íntimo, pessoal ou eventualmente religioso. Então, como a lei ela é ampla, geral e restrita, o prefeito não votou só o artigo 1º, ele votou a integralidade da lei. Se deixasse só o artigo 2º, que obriga a uma verificação rigorosa, seria razoável. Então, eu queria apenas justificar o meu sim ao veto, na medida em que, uma vez promulgada, que agora vai ser, está a impor todos os recém-nascidos, sem consulta aos pais, em hospitais públicos e privados, a colocação dessa pulseira, que é magnética, porque tem que ter sinal sonoro, a todos os recém-nascidos. Isso pode criar uma profunda, digamos assim, incompreensão dos pais que podem ter a liberdade de não quererem colocar no recém-nascido uma pulseira de identificação sonora. Daí a minha posição de sim ao veto, não obstante a intenção da lei de proteger o roubo de crianças seja a mais nobre possível, mas eu entendo que poderia ser um sistema em que tivesse uma consulta, ao menos, aos pais dos recém-nascidos. Obrigada. Uma questão de ordem, presidente. Pela ordem, vereador André Gouveia Vieira. Na verdade, uma comunicação de liderança aqui em nome da minha líder. Essa semana, o Supremo decidiu a favor da constitucionalidade de uma lei municipal do companheiro, que não é mais vereador, o Charbel, que uma lei que eu gostaria de ter feito. Quando eu me preparei para redigi-la, eu vi que ele já tinha e nós aprovamos essa lei. É uma lei que a Prefeitura vetou como inconstitucional e já perdeu agora até no Supremo. Muito importante. Primeiro, eu, por exemplo, eu defendo que o poder público precisa de trabalhar com a sociedade civil para conseguir atender a população em todas as áreas que ela sozinha não consegue atender. Por isso mesmo votei, inclusive, a favor das OS, das organizações sociais. Mas não só com as OS, várias outras atividades públicas de várias secretarias, a maioria dos programas e ações são desenvolvidos a partir de convênios com entidades do terceiro setor, com as ONGs, OCIPs, entidades sem fins lucrativos, seja lá o nome que se dê. A lei do Charbel obriga a toda entidade do terceiro setor que fizer e receber recursos públicos ter que disponibilizar, quer dizer, a Prefeitura tem que disponibilizar num site as informações sobre aquela entidade, a remuneração dos seus diretores, o valor contratado, a prestação de contas, e isso está disponível ao acesso de qualquer cidadão. Eu acho que nesse momento em que quase 70% das atividades públicas, hoje a gente pode dizer, a gente vê aí nas audiências públicas que já chegamos a esse nível. Por exemplo, o programa de combate ao crack. O programa de combate ao crack é todo feito com entidades de terceiro setor. A Casa Espírita Teslu, que ninguém sabe, ninguém viu onde é que fica, já recebeu convênios de 70 milhões de reais. 70 milhões de reais. Fui visitar a sede dessa empresa. Fica uma coisa muito
humilde em Magalhães Bastos, na entrada de uma comunidade pobre. 70 mil, desculpe, não há a menor condição de uma entidade como essa, para mim, ter condições de gerir 70 milhões de reais de recursos públicos para fazer todo o atendimento necessário e importante de combate ao crack, de atendimento de abrigo, tudo isso é importante. Mas não sabemos nada sobre essa entidade. Nada. É uma casa espírita. Eu já até perguntei no movimento espírita, que eu respeito muito, muito mesmo, conheço trabalhos maravilhosos feitos por várias delas, e nunca nem ninguém ouviu falar nessa TESLU. É só mesmo, provavelmente, os espíritos que comandam a TESLU. Mas não é só esse o exemplo. Eu estou dando esse exemplo que, para mim, hoje, é o exemplo mais gritante, né? Um valor muito expressivo de 70 milhões. Eu acho que essa lei tem que entrar imediatamente em vigor. A Prefeitura tem que obrigar e disponibilizar no site, obrigar a essas entidades a darem as informações, tornar pública a sua vida para poder fazer contratos, acordos, convênios com o Poder Municipal. Muito obrigada. Em tramitação especial em regime de urgência e discussão única em votação. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1159/2011, de autoria do vereador S. Ferraz, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas fornecedoras de bens ou prestadoras de serviços de disponibilizarem outras opções de pagamento aos consumidores durante o período de greve na cidade do Rio de Janeiro e da outras providências. A matéria encontra-se em votação. Exige quórum de maioria absoluta. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores. Encerrar a votação. Encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 3 senhores vereadores, não 29 senhores vereadores. O veto está rejeitado, o projeto segue à promulgação. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1165/2011, de autoria da vereadora Márcia Teixeira, que dispõe sobre a proibição da comercialização, distribuição e uso da serpentina metálica no município do Rio de Janeiro. Pendente parecer da Comissão de Mérito. Para emitir o parecer, vereador Tio Carlos. Pela rejeição ao veto. Parecer pela rejeição ao veto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Matéria exige quórum de maioria absoluta. Como voto, senhores vereadores. Encerrar a votação.
Encerrada a votação. Votaram sim 3 senhores vereadores, não 15 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar, mas há quórum para prosseguimento dos trabalhos. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência e discussão única, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 1176/2011, de autoria do vereador Osmiro Pimentel, que declara de utilidade pública para fins de desapropriação o imóvel localizado na Avenida Brasil, entre os números 28.560 e 31.156, em Realengo, e da outras providências. Pendente parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Para emitir o parecer, nobre vereadora Vera Lins. Qual parecer, nobre vereadora? É pela manutenção ou pela rejeição do veto? Boa tarde, presidente. Pela rejeição. Parecer pela rejeição. Para emitir parecer pela Comissão de Mérito, vereador Tio Carlos. Pela rejeição ao veto, senhor presidente. Parecer pela rejeição. Em discussão a matéria. 90 que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Exige quórum de maioria absoluta dos senhores vereadores. Votação liberada. Encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 4 senhores vereadores, não 13 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria, mas há quórum para prosseguimento do trabalho. É a terceira? Considerando ter sido a terceira verificação, consignando o voto do vereador Raimon, é sim ou não? Não 15 senhores vereadores. Considerando ter sido a terceira verificação, a constatação de falta de quórum, para deliberar, a presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.